Hora da notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bem, agora sim, né? Nosso microfone estava mudo, mas não está mais. Você acompanha o nosso programa em 87.9 aqui na cidade de Anápolis. Você acompanha também no fmmais.com.br. Você pode participar conosco através do nosso WhatsApp 995294013. Você pode também participar na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, né? Já estamos no ar na nossa live no Facebook, agradecendo a você que já curtiu. Você pode também curtir a nossa página, se você ainda não curtiu, né? Vai lá e curta, ajude-nos a crescer também em número de audiências no Facebook. Então, você pode participar de várias maneiras. Você pode deixar o seu questionamento, a sua pergunta, a sua reclamação, né? E nos ajudar a fazer a pauta do programa dessa manhã. Quero começar o programa parabenizando, né, o meu amigo professor Paulinho, que começou no sábado o programa Vamos Falar de Bandas e Fanfarras, né, um grande sucesso já na estreia. Estou vendo aqui mais de 710 visualizações, né, para o primeiro programa. É muito bom, parabéns então ao pessoal aí que participou, pessoal que deixou seu recadinho, né? Então é isso aí, parabéns ao professor Paulinho da Fanfarra, que começou, né, a Mais FM abrindo espaço para esse segmento e já começou muito bem. Então, parabéns. Parabéns também ao professor Osmar Rezende, que apresenta o Mais Escola, também programa já de grande sucesso na Mais FM. É isso aí, né? Nossa equipe crescendo, o trabalho se desenvolvendo e a gente alcançando outras pessoas, outros grupos, né, de pessoas. Um exemplo é o espaço aberto para as bandas e fanfarras aqui da nossa região, né? E por que não dizer, de todo o Brasil. Um novo espaço em que você pode participar também, tá bom? Então, o próximo programa no sábado, portanto, no próximo sábado às 19 horas, você tem um encontro aqui na Mais FM com o meu amigo Paulinho da Fanfarra. É isso aí. Bom, vamos começar o nosso programa falando de esporte, né? Como tradicionalmente a gente faz. Vamos começar pela Napolina. A Napolina que jogou pela Série D no sábado no Jonas Duarte. O Portal 6 faz um destaque aqui dizendo o seguinte: a Napolina tinha tudo para vencer o adversário, mas não conseguiu. O meu amigo Denilson Boaventura escreve para o Portal 6 dizendo o seguinte: Rubra, que começa a se complicar, terá na próxima partida a chance de se vingar, né? Vamos ver se isso acontece, né? O torcedor foi neste sábado 18 acompanhar a partida entre a Napolina e Operário do Mato Grosso do Sul pela terceira rodada da Série D do Brasileirão. Saiu decepcionado. Jogando em casa, no estádio Jonas Duarte, a Rubra conseguiu a proeza de perder de 1-0 para o time adversário, mesmo com um jogador a mais no segundo tempo. Perdendo 3 pontos preciosos, a equipe do técnico Valdemar Lemos começa a se complicar na competição, já que não vence há 2 jogos e segue desfalcada com o principal atacante Alisson, lesionado. O próximo duelo, no entanto, marcado para sábado, dia 25, será de revanche. A Chata volta a jogar contra o Operário, mas dessa vez na casa adversária, né? Portanto, tem sábado, dia 25, próximo sábado, né, mais uma partida da Rubra no Campeonato Brasileiro da Série D e contra o Operário agora lá no Mato Grosso, né? Se não conseguiu vencer aqui no Jonas Duarte, em casa, com apoio da torcida, dificilmente, né, vai acontecer lá no Mato Grosso do Sul, né? De qualquer maneira, fica a torcida aí dos
anapolinos, do pessoal, né, torcedores da Rubra, para que a Rubra tenha sucesso lá no Mato Grosso do Sul. É isso aí. Bom, no Brasileirão, final de semana teve rodada do Brasileirão, né? Nós tivemos aí vários jogos desde o sábado, né? Então vamos destacar aqui os resultados da quinta rodada do Brasileirão. Brasileirão teve rodada a partir do sábado, quando, deixa eu ver aqui os jogos do sábado. Sábado teve Fluminense 4, Cruzeiro 1, né? O sábado foi dia de goleadas. O Palmeiras, daquela em Cunha, venceu o Santos Futebol Clube de São Paulo por nada menos que 4-0, né? Então, Palmeiras aí vencendo por 4-0 o Santos de São Paulo. O Atlético Clube Mineiro, né? O Clube Atlético Mineiro venceu o Flamengo, do meu amigo Henrique Morgantini, do Ricardo Pereira, da Adriana Pereira, né? O Atlético venceu por 2-1 o jogo contra o Flamengo, lá no Independência, em Minas Gerais. Isso no sábado. Ontem, domingo, teve São Paulo 0, Bahia 0. Teve Atlético Paranaense 0 e o Corinthians, do meu amigo Leonardo Nascimento. O Corinthians, Coringão do Leonardo, venceu por 2-0 o Atlético Paranaense. O Goiás, né, também no Serra Dourada, ontem venceu o Botafogo, né? Então o Goiás do meu amigo Quarentinha venceu o Botafogo, também do meu amigo Quarentinha. Então Quarentinha torce para os dois, né? Viu o Goiás vencer o Botafogo no Serra Dourada. A Chapecoense recebeu o Fortaleza e recebeu também uma goleada de 3-1, né? Fortaleza 3, a Chapecoense apenas 1. Ainda pela quinta rodada ontem, o Internacional de Porto Alegre venceu o CSA de Alagoas por 2-0, né? Então, CSA 0 e Internacional 2, jogo aconteceu lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Vasco da Gama recebeu o Avaí no São Januário, né, ontem às 19 horas, e acabou cedendo o empate. O Vasco da Gama 1, Avaí lá de Santa Catarina 1. O Ceará recebeu o Grêmio do meu amigo Heleno Rosa, foi vencido pelo Ceará por 2-1, né? Então o Ceará recebeu lá no Castelão, em Fortaleza, o Grêmio de Porto Alegre, e venceu por 2-1. A classificação do campeonato neste momento é a seguinte: o Palmeiras é o líder, tem 13 pontos, 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. O Clube Atlético Mineiro, né, o Atlético lá das Alterosas, tem 12 pontos, é o segundo colocado. São 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota, né? Portanto, o Atlético tem 3 pontos atrás do Palmeiras, que é o segundo colocado. O São Paulo vem em terceiro com 11, o Santos vem em quarto com 10, o Internacional tem 9, é o quinto, o Goiás também tem 9, é o sexto, o Botafogo também de 9, é o sétimo, o Corinthians tem 8 pontos, é o oitavo, o Flamengo é o nono com 7 pontos, o Atlético Paranaense tem 7 pontos, é o 10º, o Bahia também tem 7, é o 11º, o Ceará tem 6, é o 12º, o Fluminense é o 13º com 6 pontos, Fortaleza também tem 6, é o 14º, o 15º é o Cruzeiro também com 6, Chapecoense é o 16º, né? Chapecoense é a 16ª colocada, tem 4 pontos, o Avaí tem 3 pontos, é o 17º, o CSA tem 3, é o 18º, o Grêmio tem 2 e o Vasco tem 2, 19º e 20º, né? Os dois, Grêmio e Vasco, estão na zona do perigo, né? A zona do rebaixamento. Aliás, na zona do rebaixamento tem mais gente. O Avaí, CSA, Grêmio e Vasco são os lanternas aí do campeonato, né? Os 6 primeiros, Palmeiras, Atlético, São Paulo, Santos, Internacional e Goiás, estão neste momento na zona de classificação para a Libertadores. Já pensou Goiás na Libertadores? Né? Vamos ver o que acontece aí, né? Zona de classificação para a Sul-Americana vai do 7º ao
12º, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Atlético, Bahia e Ceará. Tudo isso, né, lembrando que nós estamos apenas na 5ª rodada, tem muitas rodadas aí pela frente. Os próximos jogos do Brasileirão, Série A, Botafogo e Palmeiras no sábado, Grêmio e Atlético Mineiro também no sábado, e aí no próximo domingo tem uma rodada, a rodada número 6, né? Na verdade a rodada número 6 começa no sábado com esses 2 jogos, Botafogo e Palmeiras, Grêmio e Atlético. Isso aí, nós vamos trazer depois os outros resultados. A Série B também teve jogos e os goianos se deram bem. Dessa vez, né, os goianos venceram. Vila Nova, deixa eu ver aqui se eu acho aqui os resultados. O Vila Nova venceu o Botafogo lá de São Paulo, no estádio Santa Cruz. O Vila Nova venceu por 1-0 o Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo. Deixa eu ver aqui, tem mais. O Atlético Clube Goianiense venceu por 3-1 o Criciúma. Né? Então, portanto, o Atlético Clube Goianiense e o Vila Nova, ambos na Série B de bola, tiveram aí 2 boas vitórias no final de semana. Né? A Série D a gente já falou. Então, é isso aí. Muito bem. Vamos às notícias políticas no site de notícias do Brasil. Hoje, segunda-feira, dia 20 de maio, a agenda do dia aqui do portal do G1 é o seguinte: violência no Norte e Nordeste. A polícia investiga chacinas que deixaram 20 mortos no Pará e na Bahia no fim de semana. Então, muita violência no Pará e também na Bahia. Né? Os principais jornais destacam os crimes aconteceram neste final de semana. As polícias de 2 estados investigam chacinas que ocorreram neste final de semana. No Pará, 11 pessoas foram mortas em um bar no bairro do Guamá, em Belém, na tarde de ontem. Uma pessoa ficou ferida e está sob proteção policial. De acordo com as investigações, uma festa ocorria no local quando 7 homens encapuzados chegaram em uma moto e 3 carros e atiraram. Quase todas pessoas foram baleadas na cabeça, segundo o secretário de Segurança Pública, o Alame Machado. Já em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, 6 pessoas foram assassinadas a tiros na noite de sábado. Segundo a delegada que investiga o caso, 4 homens em um carro cometeram um crime. No domingo, 3 suspeitos de envolvimento na chacina foram mortos em confronto com a polícia, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Com os homens, a polícia disse ter encontrado 2 pistolas calibres 9mm, mesmo tipo de arma que teria sido utilizada nos assassinatos. Portanto, violência no norte e no nordeste brasileiro. A outra agenda é a reforma da Previdência. Após finalizar aqui, pode apoiar um texto alternativo da reforma da Previdência. Na comissão especial que analisa a proposta, o deputado Major Vitor Hugo, PSL de Goiás, líder do governo na Câmara, deve se encontrar hoje com o presidente Jair Bolsonaro. A ideia de uma nova proposta elaborada pelos parlamentares começou a ser discutida entre líderes partidários no fim de semana, na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No início da tarde também devem se reunir para discutir o tema o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, ele que é o relator da comissão especial na Câmara dos Deputados. Em seguida, o governo deve lançar uma nova fase da campanha de divulgação da reforma da Previdência, em evento que terá a participação de Bolsonaro e Guedes, que depois irão se reunir. Ou seja, a reforma da Previdência, a chamada nova Previdência, está na Câmara dos Deputados, agora sob a análise de uma comissão específica, uma comissão especial para discutir a reforma, chamada pelo governo de nova Previdência. E diante das dificuldades de aprovar o texto apresentado pelo governo federal, os deputados, a Câmara dos Deputados, está avaliando a possibilidade de fazer um novo texto, um texto que partirá da Câmara dos Deputados, os deputados especialmente do centro, já que nós temos
no Congresso, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, né, a chamada oposição, né, as esquerdas, os de direita, que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e que apoiam, portanto, a proposta encaminhada pelo governo, e nós temos o centrão, né, os partidos de centro que jogam pesado na Câmara dos Deputados, e estes sim querem uma proposta intermediária, né, que não seja a proposta do governo, para que seja colocada em votação. O fato é que a reforma está emperrada, né, o governo não consegue conversar com o Congresso, né, o grande problema do governo Jair Bolsonaro com o Congresso é que o governo não conversa, né? Todas as vezes que o governo tenta conversar, acaba criando mais arestas, né? Prova disso é as duas participações do ministro Paulo Guedes, que foi à Câmara, e nas duas vezes que ele foi, além de não convencer ninguém, além de não conseguir votos, ele acaba criando mais problema para o governo, né? E não consegue conversar, né? Tem uma postura truculenta, tem uma postura dura, que acaba não ajudando em nada ao governo que quer aprovar a reforma, né? Aliás, a bandeira da reforma da Previdência, da nova Previdência, é a bandeira que o governo Bolsonaro está colocando como única maneira de resolver os problemas do Brasil, né? Então, esse é preocupante. Por quê? Porque se não passar a Previdência conforme eles querem, e tudo indica que não vai passar, né? O governo perde. Qual é a nova bandeira do governo, né? O que o governo vai colocar? Qual é o plano B? Tem um plano B para o caso de derrota, né? O Supremo Tribunal Federal decide nessa semana se homofobia é crime. Então, o G1 traz uma manchete também sobre essa questão, que o Supremo Tribunal Federal deve discutir nesta semana se homofobia é crime. O julgamento foi interrompido em fevereiro, deve ser retomado. 4 dos 11 ministros votaram por enquadrar casos no crime de racismo, né? Então, esse é um debate que está sendo feito principalmente nas redes sociais, com muita, vamos dizer assim, com muito gás, né? Muito gosto. E a preocupação de alguns, achando que se o Supremo Tribunal entender que o crime de homofobia, homofobia é crime, né? E aí a ideia é considerar como crime de racismo, já que não existe lei específica com relação a esse assunto, né? Alguns grupos, especialmente os grupos religiosos, acham que vão ficar impedidos de pregar a palavra de Deus, de dizer que a Bíblia condena o homossexualismo, né? Portanto, é um debate que está nas redes sociais, alguns muito preocupados, né? Mas o fato é que o assunto está no Supremo Tribunal Federal e o Supremo deve se posicionar ainda essa semana, né? De acordo com ontem, em matéria do Fantástico, a homofobia deve virar crime, né? E nessa quinta-feira a discussão volta ao plenário do Supremo Tribunal Federal para uma votação histórica. 4 dos 11 ministros já se posicionaram em fevereiro, todos a favor da criminalização. Enquanto isso, os casos de violências contra LGBTs seguem acontecendo e seguem impunes, né? Então, existem aqueles que são favoráveis, né, a que a homofobia se torne crime, aqueles que são contrários, né, temendo dificuldades, especialmente para a pregação da palavra, né? Mas o fato é que o assunto ele está no plenário do Supremo Tribunal Federal e essa semana a gente deve ter aí um resultado, né? Vamos ver o que acontece. O presidente americano, Trump, disse que não deixará a China virar a maior economia do mundo. O presidente dos Estados Unidos acusou antecessores de serem fracos demais com o país. A verdade, o fato, né, real, é que a China hoje é o segundo maior país do mundo, né, a segunda maior economia do mundo, e os Estados Unidos têm enfrentado dificuldades, né, têm feito, aumentando as tarifas alfandegárias no sentido de segurar a China, né, mas a China é um gigante e continua preocupando os americanos, né, a China
que é um país socialista, né? País comunista, e que hoje ocupa o segundo lugar como a segunda maior potência econômica mundial. Aqui no Brasil, o governo atual começou, né, com retaliações à China, fazendo discursos contrários à China, mas já parou, né? Já deu uma quietada. Por quê? Porque a China é um dos maiores compradores do Brasil, né? A carne bovina, a carne suína, a carne de frango, os minérios. Nós exportamos para a China grande quantidade de produtos brasileiros, né? Então, não é interessante brigar com o cliente, né? Então, todo comerciante sabe, se você briga com o cliente, você não vende. Se você não vende, o seu negócio fracassa. O Brasil tem na China um dos maiores compradores, né, dos produtos brasileiros, assim como também a Arábia Saudita, né, e os países lá do bloco europeu, que também são grandes consumidores dos produtos brasileiros. Isso aí, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Hora da Notícia desta segunda-feira, hoje 20 de maio de 2019. Ficar por dentro das notícias de Anápolis e região. Acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 99134-3218 e 3314-3411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Para você que procura o melhor serviço para seu carro, Renato Pneus é o lugar certo. Contamos com serviços de alinhamento e balanceamento, suspensão, higienização de ar-condicionado, freio, escapamento e troca de óleo. Fones 3314-2239 e 99131-2395. Avenida Contorno, número 1000, Jardim Arco Verde, Anápolis. Renato Pneus, Centro Automotivo. Buscamos e levamos o seu carro. Ligue a gente. Siga a Rádio Mais nas redes sociais, Facebook, Instagram. Curta, siga e compartilhe. Rádio Mais FM Anápolis. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Notícia, a informação com credibilidade na Rádio Mais. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Agradecendo a todos que estão conosco, acompanhando o nosso programa, aqui no Jardim Arco Verde, Setor Sul, Vila Formosa, São Sebastião, no bairro São João, na Vila Esperança, no Jardim Esperança, lá no Industrial Munique Calixto, né? No pessoal que acompanha o nosso programa, abraço para a Tequinha no Munique Calixto, aliás, no Jardim Esperança, né? Para o pessoal do Munique Calixto, um abraço para o pessoal ali da Escola General Curado, especialmente o meu amigo professor Saulo Batista do Nascimento, que está sempre ligado, sempre conectado, né? E divulgando a Mais FM lá no Jardim Esperança e no Industrial Munique Calixto, né? Além, é claro, lá do
do Vivian Park, onde o pastor Saulo mora, né? Um abraço então para o pastor Saulo, sempre ligado, sempre conectado, sempre divulgando aí a programação da Mais FM. Um abraço para o meu amigo Ademir Soares, lá em Séries, né? O Ademir Soares é grande cantor, né? Compositor da Igreja Batista de Séries, gente boa toda a vida, abraçando aqui, deixando um abraço para nós aqui na nossa transmissão pelo Facebook. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço também para o Nilson Costa, também lá em Séries. Um abraço para o pastor Adilson Soares, né? Faz tempo que eu não vejo o pastor Adilson, uma abadia, toda a família aí da Igreja Batista de Séries. Tô devendo a visita, faz tempo que não vou passeando por lá, né? Qualquer hora a gente aparece. Um abraço para você que está em Goianésia, né, que nos acompanha. Um abraço para minha amiga Anne e para o Fred lá em Rialma, também sempre conectados. Um abraço, né, para Manu, gente boa toda a vida, né, para toda a família. É isso aí. Um abraço para você que nos acompanha na nossa transmissão pelo Facebook, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Obrigado aí pelo carinho da sua audiência nesta segunda-feira, né? Segunda-feira que amanheceu fria aqui em Anápolis, né? Gente, todo mundo de blusa, todo mundo de casaquinho, e é isso aí, né? O tempo do frio está chegando, né? Chegou, na verdade, né? Então é isso aí. Muito obrigado ao carinho de todos. Você pode aniversariante de hoje, o Dr. Ruiter Silva, né? Também torcedor da Rubra, é aniversariante de hoje. Deixa eu ver quem mais. O Heloísio Matos, né? Meu amigo Heloísio Matos, faz muito tempo que não vejo, acho que está morando em Goiânia, também hoje é aniversariante. A Cristiane Pereira Vasconcelos, eu já disse, também aniversariante. Deixa eu ver quem mais aqui fez aniversários ou está fazendo aniversário. Terça-feira, amanhã, Kellen, não deixa eu esquecer, é aniversário do Osmar Rezende. Amanhã tem aniversariante também, a gente já adianta aqui, né? Os aniversariantes do dia. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Não, são esses os aniversariantes que eu tenho aqui. A minha amiga Marta Sabag, né? A Marta Sabag fez aniversário ontem. A Marta Sabag, que é da Prefeitura Municipal, trabalha no RH da Prefeitura, também aniversariante. E a Bianca Lima também fez aniversário ontem. Parabéns, então, para todos os aniversariantes, né? Que Deus abençoe a sua vida, dê muita paz e muita saúde. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Muito bem, vamos a Goiânia agora com o meu amigo Libório Santos. O Libório Santos, que participa todos os dias do programa, trazendo os principais destaques da capital goiana, né? O que acontece em Goiás, o que acontece aqui em Goiânia, na nossa capital, as notícias do dia, o Libório Santos traz para a gente, né? E todas as manhãs ele participa conosco. Bom dia, Libório Santos, é com você, meu amigo. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Ministério Público trabalha para interiorizar o combate às drogas. Setor produtivo reivindica a redução dos custos dos defensivos agrícolas. Sistema CBCSCOP recebe a visita do governador Ronaldo Caiado. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 20 de maio, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Final de semana bastante agitado na capital goiana com a realização de uma etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Cars e com shows sertanejos da exposição agropecuária. No giro da bola, os times goianos se deram bem nas competições nacionais nesse final de semana. Pela Série B, o Atlético Goianiense derrotou o Criciúma por 3-1. O Vila Nova, jogando em São Paulo, venceu o Botafogo da Ribeirão Preto por 1-0. E ontem, pela Série A no Serra Dourado, o Goiás ganhou do Botafogo por 1-0, Botafogo do Rio. No mundo do crime, a polícia joga duro contra a bandidagem. 3 homens morreram durante um confronto com a polícia militar em Goiânia. Segundo a corporação, eles estavam envolvidos no desmanche de uma caminhonete roubada hora antes durante um assalto. O Ministério Público de Goiás realizou um seminário destinado a servidores municipais, vereadores e membros de conselhos, com o objetivo de prepará-los para a implantação em seus municípios de uma política de prevenção e de combate às drogas. O Ministério Público desenvolve um importante programa denominado de interação e na última sexta-feira ministrou curso com o tema Conhecer para Acolher. O promotor de justiça, Dr. Maurício Gebrim, coordenador desse programa, destaca a importância da participação de todos no combate ao problema. A problemática das drogas, ela tem que ser abordada
não só pelo poder público, mas pela sociedade como um todo. É necessário que todos se envolvam, inclusive participem desses conselhos municipais que serão criados, que discutam o tema, busquem a prevenção dentro de casa com os filhos. A participação da sociedade é importantíssima. Há um ditado antigo que diz o seguinte: nenhuma lei muda a sociedade muda qualquer legislação. Então é interessante esta participação, o envolvimento da sociedade, que nenhum conselho, nenhum projeto, nenhum programa funciona corretamente sem que tenha efetivamente a participação da população. Hoje aqui o foco principal é o município. A população deve cobrar também dos gestores. Sim, o foco é levar a interiorização dos programas municipais de política, os programas de política sobre drogas para os municípios goianos, para que cada um possa detectar qual a melhor forma de lidar com essa problemática na sua cidade. A OCB Goiás recebe nesta segunda-feira o governador Ronaldo Caiado na sede do sistema OCB-Sescop. A presença do governador tem o objetivo de efetivar a organização das cooperativas que, juntamente com a DIAL e a FACIEG, assumem assentos como vogais da Junta Comercial do Estado de Goiás. A Polícia Rodoviária Federal realizou no final de semana uma fiscalização em estabelecimentos identificados como possíveis locais de exploração sexual de crianças e adolescentes. O trabalho foi realizado na cidade de Lusiânia e Cristalina, em torno de Brasília, e não encontrou nenhum menor em condição de vulnerabilidade. A data da operação foi escolhida para lembrar do 18 de maio, Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em Goiás foram identificados 185 pontos vulneráveis entre 2017 e 2018. Notícia nada agradável é que a inadimplência voltou a crescer em Goiás. Aumentou 3,8% em abril em comparação ao mesmo mês do ano passado e ficou bem acima da média nacional. O custo dos defensivos agrícolas do Brasil é um dos mais altos do mundo e vários são os fatores que contribuem para isso. Um deles é a burocracia existente quanto à liberação de novos produtos. Como presidente da FAEG, vice-presidente da CNA e como deputado membro da Frente Parlamentar da Agricultura na Câmara, Josemar Schreiner participou de uma reunião com o ministro da Agricultura quando o assunto foi discutido. Existem muitos questionamentos em relação à liberação de novas moléculas e novos produtos para uso de defensivos agrícolas. Inseticidas, fungicidas, herbicidas. E é claro que a morosidade do próprio sistema da Anvisa, do próprio Ministério da Agricultura, que analisa as questões agronômicas, e do IBAMA, que analisa também em relação aos impactos ambientais, tem levado aí produtos que demoram de 8 a 10 anos para ser liberados. E sem dúvida nenhuma isso prejudica muito o setor agropecuário. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes moléculas novas, moléculas menos agressivas, mais específicas no combate às pragas, às doenças e às próprias ervas daninhas, elas são extremamente positivas, né, para o meio ambiente, e é claro que com o seu impacto menor, sem dúvida nenhuma, trazem resultados. Além do que, elas podem diminuir também o custo de produção. O Brasil é o país que mais gasta em produtos, em defensivos agrícolas. Por quê? Porque na demora de entrar novos produtos, muitas vezes não existe concorrências para determinados produtos. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. A participação do Libório Santos, trazendo as principais notícias de destaque nessa manhã de segunda-feira, né, direto da capital goiana. Quero registrar aqui o novo portal de notícias da Assembleia Legislativa de Goiás, né? Traz a seguinte matéria: Boletim Digital. Em 15 dias, Boletim Digital Notícias do Dia registra crescimento de 70% em número de cadastrados. Iniciativa da Diretoria de Comunicação Social, sob orientação da Presidência, a newsletter amplia a transparência e interação com a sociedade. Lançada no dia 6 de maio, o Boletim Digital da Assembleia Legislativa de Goiás, Alego, Notícias do Dia, registrou crescimento de 70% no número de pessoas cadastradas para receber a newsletter, enviada diariamente pelo aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, com as principais informações da Casa e das atividades legislativas. A média de novos cadastros na semana inicial era de 150 usuários por dia, dos mais diversos municípios goianos. Para o envio das primeiras edições, foram cadastrados servidores da Alego e deputados. Desde o lançamento, a população pode solicitar o recebimento do informativo diário
e adicionar o número 99920-6866 e enviar uma mensagem com o nome completo e cidade. O boletim consiste em um arquivo de PDF interativo com 5 notícias apresentadas por foto e resumo, bem como o ícone das redes sociais. A notícia completa poderá ser visualizada ao clicar na tag Saiba Mais. Após o clique, o usuário será direcionado para a matéria da agência de notícias no portal da Alego. O arquivo em PDF é enviado uma vez por dia, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no início da manhã. Foi desenvolvido especialmente para o WhatsApp, independente do sistema operacional, e por ser ele não causa transtornos relacionados à memória de armazenamento dos smartphones ou gastos excessivos com bancos de dados. O arquivo pode ser acessado pelo aplicativo ou pela versão para computadores, o WhatsApp Web. A notícia do dia é uma iniciativa da Diretoria de Comunicação Social sob a orientação da Presidência da Casa para ampliar a transparência e a interação com a sociedade. O objetivo é facilitar o acesso da população à rotina da Casa, cumprindo também prerrogativa e dar publicidade à atuação parlamentar. O passo a passo: como receber notícias do dia? Adicione o número 99920-6866 em sua agenda de contatos. Envie o nome completo e cidade. O número será adicionado à lista de transmissão para o envio do boletim, né? Então, é uma novidade aí, a Assembleia Legislativa criando esse espaço de comunicação, né? Onde o interessado recebe, né, o boletim Notícias do Dia da Assembleia Legislativa, né? Eu acabei de receber aqui o meu boletim, né? Portanto, já estamos conectados à Assembleia Legislativa através deste novo sistema de comunicação da Assembleia, né? Se você quer participar, é só seguir aí os passos, né? E você pode também receber o boletim de notícias da Assembleia Legislativa e ficar bem informado do que está acontecendo lá na Casa Legislativa dos Goianos. É isso aí. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no Hora da Notícia, aqui na Mais FM. Saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. O gás acabou? Ligue 9283-9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney, água, gás, carvão e uma completa mercearia. Bom preço e um excelente atendimento. Venha fazer uma visita e confira. Disque Gás Sidney, Rua Luiz Muniz Moreira Lins, quadra 34, lote 8, Jardim Arco Verde. O gás acabou? Ligue 9283-9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney. Esse é o seu canal direto com a Rádio Mais. Ligue 3313-1398. Simples Serigrafia, tudo em blocos, cartões, caneta,
camisetas, canecas, panfletos, adesivos, folhinhas, chaveiros, calendários, tudo em uniformes em geral para você. Visite agora mesmo a Simples Serigrafia, que está localizado Avenida Contorno, quadra 11, lote 8, bairro Residencial Bela Vista, Anápolis, Goiás. Telefone 3313-3343 ou WhatsApp 9392-4891. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Tudo que você precisa em uniformes em geral, você encontra na Simples Serigrafia. Agende uma visita. Simples Serigrafia. Simples no jeito e moderna na qualidade. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Principais fatos que merecem destaque. Você fica sabendo aqui na Rádio Mais. Hora da notícia. Edmar Silva. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, destacando as principais notícias do dia, as principais informações nos principais sites de notícias do estado do Goiás, de Anápolis e do Brasil. Um abraço para o meu amigo José Justino Filho, conectado com o programa Hora da Notícia, compartilhando o nosso programa. Um abraço também para Maria Nova Silva, ligada também, acompanhando o programa ao vivo. A Tânia Maria também acompanhando o programa. A Tânia Maria sempre conectada. Obrigado, a Tânia. Obrigado também ao Ademir Soares, lá em Séries, também conectado nessa manhã. Obrigado pelo carinho da audiência. A Maria Santos também lá no Jundiaí, trabalhando, né? E já também curtindo aí o nosso programa ao vivo aqui no Facebook. Você pode deixar também a sua participação, deixar aí o seu recado, né? Quero abraçar também os meus amigos da comunicação anapolina, né? O pessoal aqui da nossa cidade que acompanha o programa. Às vezes a gente não percebe aqui pelos nossos sistemas de controle aqui, quem está conosco, né? Eu quero abraçar, portanto, os nossos amigos aí da imprensa napolina, que estão sempre ligados. Um abraço para o meu amigo Vavá, né? Evaristo Pereira, sempre conectado. Um abraço para o pessoal que nos acompanha aí no dia a dia. Um abraço para o Richelson Xavier, sempre conectado, ele que, né, tem aí suas atividades na comunicação e sempre acompanha nosso programa. Obrigado ao Seberston, né, também do site de notícias aqui da cidade, importante espaço na comunicação napolina, está sempre ligado. Obrigado, Seberston, por estar com a gente, né, acompanhando. Um abraço para o meu amigo João Venâncio, né, que apresenta aqui o programa Brasil Sertanejo. Todo domingo tem uma gama enorme de ouvintes, né, também está sempre com a gente, acompanhando, né, participando, dando suas opiniões aqui no programa Hora da Notícia. É isso aí, muita gente conectada, muita gente ligada, né? Um abraço também para o pessoal da Câmara Municipal, o pessoal da Prefeitura Municipal que nos acompanha, né? Muita gente acompanha aí o nosso programa, muita gente acompanha a Mais FM, né? Nos vários horários. Para você que nos ouve também e na nossa reapresentação noturna, né? Todos os dias às 8 da noite tem reprise do nosso programa. Muita gente que trabalha pela manhã, que não pode estar conectado de manhã, nos acompanha à noite. Obrigado à audiência de cada um de vocês, obrigado pelo carinho que cada um de vocês tem com a Mais FM, né? Com a nossa programação. É isso aí, muita gente ligada, muita gente participando. Bom, quero destacar aqui também, né, falei no bloco anterior sobre o boletim digital da Assembleia Legislativa, um boletim que está sendo encaminhado pelo WhatsApp todos os dias, as notícias do dia. E eu quero destacar aqui mais algumas notícias do boletim. A primeira delas é Lausier, presidente, participa de reunião no Ministério Público Federal para discutir melhorias na educação. A educação nos últimos dias tem sido um destaque
em todos os telejornais, nas redes sociais, por toda a banda. Por quê? Porque o governo federal está fazendo um corte de mais de 30% na educação brasileira, né? Isso traz prejuízo para os educadores, isso traz prejuízo para as universidades brasileiras, isso traz prejuízo para a educação tanto nas fases iniciais como nos cursos superiores, né? E isso, é claro, gera um monte de problemas. Aqui em Goiás, né, também temos problemas na UEG. Aliás, a coluna, o Jornal Popular de hoje, traz uma manchete que já é resultado da indignação de setores, né, dos deputados de oposição na Assembleia. Semana passada nós vimos aí a participação do deputado Antônio Gomide questionando os cortes na educação em nível nacional e também as dificuldades que acontecem aqui em Goiás, né, especificamente na Universidade de Goiás, né, a UEG, a Universidade Estadual de Goiás. E uma notícia boa que está no Jornal Popular de hoje é que a extinção de 57 cursos da UEG é revista, né? Semana passada o deputado Antônio Gomide falou aqui no programa e também se manifestou na Assembleia Legislativa contra o corte de cursos na UEG, né? 57 cursos estavam na mira aí para serem cancelados, né? Para serem extintos. Campos da Universidade Estadual de Goiás também, em torno de 15 campos ameaçados de fechamento. E a notícia boa que traz o Jornal Popular hoje, que a extinção dos 57 cursos da UEG está sendo revista, né? Em um momento de crise, a educação é fundamental e cortar cursos e fechar campos universitários não resolve o problema, muito pelo contrário, né? O problema vai ser ampliado, né, quando você tira a oportunidade da juventude ir às universidades, de ir à escola, né? Então, a notícia do Jornal Popular nessa manhã de segunda-feira é que o Conselho Superior Universitário desaprova relatório apresentado no início do mês, que indica discussão sobre fim de 57 cursos e 15 campos em todo o estado e do estado de Goiás, né? Então, a notícia está no portal Cidades do Jornal Popular, né? Na coluna Cidades. Então, aí, uma vitória para aqueles que são contra os cortes na educação, né? Então, cortar na educação, fazer economia com a educação não é uma proposta inteligente, né? Então, felizmente, essa boa notícia. O fim de decreto abre espaço para repasses de créditos do ICMS em Goiás. Ato de proibição vence em julho. Empresas acumulam 1 bilhão e 800 milhões passíveis de negociação, diz o Sindifisco. Essa é a notícia principal do Jornal Popular nessa manhã, a manchete principal, e fala sobre a questão dos créditos de ICMS, né, passíveis de negociação, segundo o sindicato dos agentes fiscais do estado de Goiás. O Jornal Popular também destaca nível da barragem do cantor Gustavo Lima, que corre risco de rompimento, está sendo reduzido, né? Então, nós temos aí, em Minas Gerais, uma barragem da Vale está ameaçando romper-se, né? Ontem, os principais jornais, inclusive o Fantástico da Rede Globo, trouxe matéria especial sobre a questão da barragem lá em Minas Gerais, né? Mais uma vez, os mineiros preocupados com essa questão de rompimento de barragens. Aqui em Goiás, há uma barragem também com ameaça, com risco de rompimento, e essa barragem fica na fazenda do cantor Gustavo Lima. Portanto, aí um problema para os goianos e também para o cantor Gustavo Lima, né? Então, segundo a informação, o nível da barragem que corre risco de rompimento está sendo reduzido, ou seja, estão retirando, né, o conteúdo da barragem, com isso reduz a possibilidade de rompimento, né? Vamos torcer para que seja evitado, né, esse problema. O dólar abre acima de R$ 4,00 pelo terceiro dia consecutivo. Então, notícias também aí do Jornal Popular
com relação ao dólar. Aliás, né, nos últimos dias nós vimos aí o dólar rompendo a barreira dos R$4, né, mais de R$4 nos últimos dias, como diz a manchete aqui. Outra preocupação dos goianos, dos anapolinos e dos brasileiros de uma forma geral é o aumento dos combustíveis, né, os combustíveis também, a gasolina está sendo vendida a mais de R$4, né, R$4,50, até R$4,87. Semana passada haviam postos vendendo combustível, né, por esse valor altíssimo. Então, né, preocupação aí com a economia brasileira, as dificuldades que o Brasil enfrenta na economia, isso reflete na bomba de gasolina, isso reflete no dólar e, naturalmente, reflete, né, na inflação, já que essas coisas, né, principalmente os combustíveis, puxam todas os preços para cima, né? E o brasileiro acaba pagando mais caro. É o efeito da crise política brasileira, né? A crise que nós estamos vendo aí que acaba repercutindo no bolso do cidadão. O Jair Bolsonaro organiza sua primeira visita ao Nordeste do país, né? O Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, está se preparando para visitar o Nordeste essa semana, né? Já passados 5 meses de governo, é a primeira vez que o presidente vai ao Nordeste, vai visitar o Nordeste neste final de semana, nessa semana, né? Vai ao Pernambuco e outras regiões do Nordeste. Construtoras temem contingenciamento e mudanças no Minha Casa Minha Vida, né? O programa Minha Casa Minha Vida tem enfrentado problemas, dificuldades, falta de recursos, né, a diminuição das construções. Basta você olhar aí na sua cidade, basta você que é anapolino observar que as construções do Minha Casa Minha Vida deram uma diminuída radical, né? Nós não temos em Anápolis, pelo menos condomínios sociais, nós não temos novos empreendimentos em andamento, né? A gente tem aí muitas construções na cidade, mas de iniciativa privada, de iniciativa das construtoras. Aliás, semana passada participei de um café, né, de uma solenidade, né, de um grande investimento imobiliário aqui na cidade. Depois a gente vai trazer mais informações, mais destaques do empreendimento que está sendo construído ali na Avenida Goiás, no centro da cidade. Um empreendimento grandioso, né, uma grande promessa. Vamos torcer aí para que seja bem sucedido esse empreendimento na cidade, né? Então, semana passada nós participamos ali do coquetel e depois a gente vai trazer mais informações sobre a construção desse empreendimento aqui na cidade de Anápolis. Muito bem, eu recebi uma ligação na sexta-feira, nós mencionamos aqui um cidadão aqui do Jardim Arco Verde que enfrentou grandes dificuldades de atendimento lá aqui no PSF do Jardim Arco Verde, né? Na sexta-feira ele me ligou, o programa já tinha terminado, reclamando que ainda não conseguiu o atendimento que ele precisa, né? Então, um cidadão aqui do bairro reclamando do atendimento na saúde, né? Nos últimos dias nós destacamos aqui as dificuldades do atendimento em saúde na cidade e não é diferente no PSF aqui do bairro, onde moradores enfrentam dificuldades, né? Falta de atendimento, o médico de licença sem substituto. Então, a reclamação continua. Amanhã a gente vai destacar esse assunto com mais detalhes, né? Vamos aguardar aí a participação do ouvinte, ele que reclama do atendimento, né? Infelizmente, quando ele ligou na sexta-feira, o programa já tinha terminado e hoje pela manhã nós o convidamos para que estivesse conosco aqui. Infelizmente, não pôde estar, tá bom? Mas nós vamos voltar a esse assunto para falar do atendimento médico na cidade. Muitas reclamações, a UPA da Vila Esperança está constantemente lotada, né? Um grande número de pessoas buscando atendimento ali na UPA da Vila Esperança, né? A gente tem essa informação porque a gente passa ali todos os dias, então, portanto, muitas reclamações ainda. De qualquer maneira, nós estamos acompanhando, né, e torcendo pela melhoria do atendimento na saúde
aqui na cidade. Um abraço para o meu amigo Marivaldo Santos, ele que está ligado, deixou aqui o recadinho no WhatsApp, né? Bom dia para você, Marivaldo. Marivaldo que apresenta às 17 horas, todos os dias, de segunda a sábado, o programa Tarde Comunitária, né? Um programa que quer aproximar a nossa comunidade da Mais FM e vice-versa. Um abraço para o Marivaldo, obrigado pelo carinho da audiência neste momento, obrigado pelo trabalho, né? Especialmente o programa ao vivo, que acontece às 17 horas aqui na Mais FM. Nós estamos preparando, né, nós tivemos aqui uma grande festa no Dia das Mães e a gente está preparando também uma promoção para o Dia dos Namorados. Convidamos os nossos apoiadores que participaram aí do projeto do Dia das Mães para que participem também, né, da nossa campanha para o Dia dos Namorados. Você pode participar, você pode oferecer um brinde, um prêmio para os ouvintes, né? E a gente vai fazer o sorteio aqui nos nossos programas e também divulgar naturalmente a sua empresa. Quero abraçar a minha amiga, a minha prima Ana Elvira, lá em Divinópolis, Minas Gerais, ela que está conectada pelo Facebook. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência, né, nessa manhã dessa sexta-feira. Um abraço aí para a minerada toda, né, para todos os nossos amigos, nossos conterrâneos de Divinópolis, Minas Gerais. Um abraço para os meus amigos de Araújos, Minas Gerais, a minha terrinha, né? Terra de Araújos, meu torrão natal, como diz o hino da cidade, né? Então, um abraço lá para toda a comunidade araujense, para todos o pessoal ali da região, né? Especialmente a Ana Elvira, que mora em Divinópolis, Minas Gerais. Um abraço, que Deus abençoe. Muito bem, nosso tempo está esgotado, né? Já passamos aqui do nosso horário. Queremos agradecer a você que nos acompanhou, a Kellen Cunha que nos ajudou aqui na transmissão do programa, né? Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, com o programa Hora da Notícia. É isso aí. Compartilhe o nosso programa, curta a nossa página, participe conosco, deixe o seu recadinho e a gente tem um prazer de compartilhar também aqui a sua preocupação, o seu problema, as suas dificuldades, né? E também, é claro, né, que você pode também falar coisas boas, né? Não só só reclamações, mas também você pode cumprimentar os seus amigos, fazer aqui, né, a Mais FM como parceira da sua rede social, né? Isso aí, compartilhe a nossa transmissão e nos acompanhe nas redes sociais. Um abraço para você, obrigado e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia.